Deixa eu só ver. Pronto, já está gravando. Vamos lá. Eu primeiro queria agradecer de novo. Estou muito feliz de conversar com você. É realmente assim muito importante esse diálogo. E tanto eu contei, né, para alguns amigos meus que fazem teatro também, jovens, que eu ia conversar com você e eles ficaram, meu Deus, assim que oportunidade, sabe? Até para a gente, para eles também que vão ouvir aqui a entrevista. Então, eu estou, nossa, muito feliz. Eu queria. Eu vou falar com você porque você vem bem recomendada, entendeu? Vindo lá do Eduardo, do Tapa, daquele pessoal todo que é minha companhia também, né? Sim, Então, você vem bem recomendada. nossa, eu quase fiz a contrarregragem agora na peça que vocês fizeram. Ah, Acabei não indo por conta do Covid, porque iam ter muitas pessoas, é, mas aí por pouco que não nos conhecemos naquela situação também, né? Eu queria iniciar, legal. eu queria iniciar te perguntando. Eu vi o seu Persona em Foco, né? Com o Oswaldinho, com o Jorge Tacla, eu Ah, assisti. E nem lembro mais que eu falei. não, você iniciou falando, o Oswaldinho te perguntou da sua época de escola, que você tinha muita paixão, né, e tem, né, acredito até hoje, pelos livros, né, pela leitura, e que você era declamadora na sua escola de poesias. E aí você disse naquela entrevista que isso se deu muito à qualidade do ensino público, né, que sempre foi muito, sempre não, né, que naquela época era de altíssima qualidade. E aí queria te perguntar, iniciar com a pergunta, como você acha que a piora do ensino público e do ensino geral, porque até o ensino particular, né, assim, hoje em dia está um pouco duvidoso muitas vezes, como a piora do ensino influencia tanto as novas gerações de atores, como o teatro em si? Bom, é uma corrente, né? Uma coisa sempre está ligada à outra, nada é estanque, isolado. A educação é a base de tudo, sabe? Eu acho a coisa mais difícil é despertar o interesse dos alunos também pelo aprendizado. Porque, veja bem, quando eu era criança, adolescente, jovem, enfim, todo o meu período escolar, e eu era pobre também, então eu não tinha telefone, porque era uma telefone só casa de rico que tinha, entendeu? Se tinha alguma urgência, a gente ia na farmácia da esquina para fazer uma ligação lá e o farmacêutico permitia. Então, não havia... Então, você pense no mundo sem sequer telefone, não havia televisão, não, muito menos internet, entendeu? Que o veículo de comunicação que se ouvia era o rádio, principalmente os mais pobres, que só tinham esse meio de comunicação. Então, quem tinha alguma sede de aprendizado precisava da escola, sabe? Então, a escola tinha que suprir essa demanda, essa procura, essa busca pelo conhecimento. E para muitos jovens, crianças, não sei o quê, você precisava despertar essa necessidade do aprendizado. E outro dia eu estava pensando nisso, que, por exemplo, tudo que eu sei de determinadas matérias, eu devo a alguns professores. Então, por exemplo, eu tenho paixão pela palavra, isso fruto de muita leitura e do teatro, inclusive. Então, eu gosto. Raramente eu dou algum curso de interpretação, workshop, alguma coisa, mas quando faço isso, a primeira coisa que eu faço é pegar uma gramática da língua portuguesa e apresentar para os alunos. Esse tem que ser um livro que você anda com ele debaixo do braço, entendeu? Porque isso é um instrumento primordial de quem vai fazer teatro. Por que que essa minha paixão e a minha necessidade, inclusive, do bom uso da palavra, veio de lá, da escola, porque eu tive duas professoras, uma na época a gente chamava de ginásio, agora eu não sei mais o correspondente, mas enfim, eu tive a dona Lucy
sabe? Que me ensinou, inclusive, uma metodologia fantástica para o aprendizado do português, que recomendava leituras, trazia para a aula. Outra coisa que a gente tinha, isso eu tinha desde o primário, eu não fiz, não, já estava começando a surgir a pré-escola, mas eu entrei no primeiro ano do grupo escolar para aprender, ainda ser alfabetizado e tudo. Mas a gente tinha uma coisa chamada leitura, isso já no primário. Você pegava um livro, que geralmente tinha trechos de obras, ou algum conto, alguma coisa direcionada para a faixa etária aquela, e a professora chamava, você, Valderez, levantava, pegava o livro e lia. E se você começava a ler assim para você mesmo, como é um vício que se faz até hoje, a professora fala, não estou ouvindo, mais alto, Valderez. Aí a gente tinha que projetar a voz. Isso é uma coisa que você vê hoje nas escolas de teatro. Eu tive isso no primário, entendeu? E aí acabou, agora conte o que você leu. Interpretação de texto, que as pessoas não sabem, os atores não sabem fazer até hoje. Eu tive isso no primário, porque eu lia e depois, e se eu não sabia dizer direito aquilo que eu tinha lido, os colegas ajudavam. Então, todo mundo estava atento àquilo, escutar é a arte primeira do teatro, entendeu? Então, a classe inteira ficava prestando atenção naquilo que eu estava lendo. E se eu não sabia me expressar para contar aquilo que eu li, eles ajudavam. Então, estava todo mundo ligado, sabe? Então, eu tive no primário ensino dessa qualidade, depois, no ginásio, era a Dona Lucy, e no clássico era a Dona Floranete, que era uma louca de pedra, mas que me abriu as portas para a literatura, sabe? Para os bons textos. E, por exemplo, tudo que eu sei de francês, é uma língua que eu gosto muito, eu devo à minha professora de francês. Então, eu tive o ginásio e o clássico, uma excelente qualidade de ensino de línguas, vamos dizer, com exceção do inglês, que, por exemplo, o inglês, até hoje, assim, para mim, é um sufoco, porque eu não tive um bom professor. Aliás, eu fiquei só com professores substitutos o tempo inteiro, sabe? Quando vinha algum bom, era um semestre. Então, até hoje eu tenho dificuldade, porque eu não tive um bom professor dessa língua, entendeu? As meninas ricas tinham sempre, principalmente o inglês, faziam aulas particulares ou escolas de ensino de inglês. Como eu era pobre, eu não podia ter isso. Sozinha fui aprendendo um pouco, mas o aprendizado não era bom. Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer é assim, o ensino era de excelente qualidade. Eu sou de Ribeirão Preto, e eu estudei no Otoniel Mota, que na época a gente chamava de Ginásio do Estado, e que era assim, o melhor colégio de toda a região, não só da cidade de Ribeirão, mas Ribeirão também centralizava-se toda aquela região, né? Então, tinha muita gente de fora que ia estudar em Ribeirão, no Ginásio do Estado. Outro detalhe como era o melhor colégio, a melhor educação possível que havia na região e naquela época. Então, não só pobres como eu estudavam naquele colégio, mas ricas, meninas filhas de milionário, fazendeiros, estudavam lá porque era o melhor colégio. Isso, por exemplo, possibilitava uma convivência que é inimaginável hoje em São Paulo, sabe? Você não vai, não sei se você for milionário aparecer, mas se não, você não vai ter condições ou contato de convívio com as filhas de famílias ricas aqui de São Paulo. Agora, em Ribeirão, eu tive esse contato. Então, isso não é que ajudou, mas me deu uma percepção das coisas diferente, sabe? E eu era tratada, porque assim, tem esse lance também. Como eu era sempre a primeira aluna, porque eu amava estudar, porque me tirava daquela minha pobreza, entendeu? Abria as portas do mundo para mim.
Então, eu era a primeira aluna da classe, claro, toda professora, professor, gosta das primeiras alunas e das ricas. Então, eu convivia nesse grau, sabe? Isso possibilitava uma abertura, inclusive, porque essas meninas sabiam de coisas que eu não sabia, sabe? Porque tudo que eu sei eu aprendi na escola, só valores éticos fundamentais eu aprendi na minha casa, com meu pai e com minha mãe, que eram anjos, sabe? Aprendi a relação amorosa, sabe? Que eu sempre tive com eles e com as outras pessoas. Aprendi com a minha mãe, assim, ajudar todo mundo, ser a pessoa que está sempre disponível. Isso eu aprendi em casa, sabe? Os valores morais, éticos principalmente, mais ainda do que moral. E o aprendizado, eu aprendi na escola, sabe? O conhecimento das coisas, a informação, é essa palavra que eu procurava. A informação eu tive na escola, entendeu? Porque não tinha livros em casa, não tinha nada disso. Eu vou falar do vô Gouveia, porque, assim, outra pessoa que foi fundamental, assim, principalmente nessa minha relação com a palavra, com a poesia, que eu a vida inteira cultivei. Eu tinha um avô que, na verdade, ele era... a minha mãe é fruto do primeiro casamento da minha avó. Depois ela se casou com um português chamado vô Gouveia. É o vô que eu tinha. Ele era um sapateiro romântico, maravilhoso. E desde pequenininha eu ficava na sapataria dele, era um cômodo na própria casa da minha avó, assim, nos fundos. Então tinha um caixotinho que ele punha ali para eu sentar, e desde pequena ele dizia poemas para mim. Então, atrás assim dele, uma parede inteira, tinha livros, mas principalmente livros. Ele era espírita, então ele tinha livros de espiritismo e uma prateleira de poetas, sabe? Então, de vez em quando ele ficava falando comigo, pegava um livro de poesia e lia uma poesia para mim, sabe? E eu, desde pequeno, me acostumei, sabe, com essa musicalidade das palavras, porque o vô tinha uma característica. Não era assim como se faz normalmente, especialmente com criança, de ler verso a verso, sabe? Aquela coisa, batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão, sabe? Então, ele lia até acabar o fôlego. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha, quando dorme, depois respira e continua. Isso me deu uma musicalidade diferente da poesia, sabe? Então, desde pequena, eu nunca li poesia verso a verso. Não parava no fôlego, mas eu seguia o pensamento, sabe? Isso me deu uma noção diferente de leitura e de falar um texto, sabe? Eu não sou escrava da pontuação. Eu sei perfeitamente o que é a pontuação. Eu sei o que é um ponto, eu sei o que é uma vírgula, eu sei tudo isso exatamente. E me dou o direito da ruptura, porque eu conheço. Porque se eu estava acabando de ler um artigo, enfim, sobre o Guimarães Rosa, e que ele fala exatamente sobre isso, assim. Ele diz que para você, não nessas palavras, não vou conseguir repetir, mas ele diz, você precisa de apoio para você poder voar. Então, você tem que ter um conhecimento para você fazer uma ruptura, sabe? E ele diz o seguinte, ele falou, quanto mais isso, essa coisa são trechos da correspondência dele com os tradutores, porque, claro, a gente tem dificuldade aqui no Brasil, mas um tradutor de Guimarães Rosa, né, tem dificuldade. Então, ele se correspondia muito, principalmente com um tradutor alemão, não sei, que ele tinha uma correspondência mais intensa. Mas ele dizia assim, olha, quanto mais você me achar realista, sabe? Porque inicialmente eles achavam,
quando surgiu Guimarães, que ele era um escritor folclórico, entendeu? Que falava sobre o mato, sobre não sei o quê. E ele falou, olha, quanto mais eu for realista, quanto mais eu estiver descrevendo o sertão, a casa, o caboclo, contando um caos, mais você desconfie, porque, na verdade, ele está voando, ele tá com signos de outro mundo, sabe? Não é aquilo que ele... Mas ele precisa, e não só ele, você precisa ser extremamente realista para você voar, sabe? Porque senão você enlouquece, você pira. Então, para você visitar um outro mundo, esteja bem firme nesse, primeiro. Eu viajei um pouco, né? Eu Não, não sei mais nem o que você... eu tô assim, só, meu É Deus. assim, de vez em quando você fala, opa, para aí, Não, você está imagina. demais. Aí eu Mas paro. sabe o que eu ia te perguntar em relação a isso? Quem não teve assim esse privilégio, né, desse conhecimento desde criança, é possível correr atrás disso? É possível compensar isso mais tarde e, enfim, fazer teatro? Até como formação de público mesmo, né, do teatro, é possível buscar esse conhecimento um pouco mais tarde? Olha, vocês são privilegiados, vocês não sabem o que é não ter as coisas. Vocês têm esse santo Google, entendeu? Que para eu ter informação, às vezes que eu tenho aqui milhares de informações em casa, de camisola, sentado na frente do computador, sabe? Eu tinha que sair da minha casa, ir até a biblioteca municipal, ver se tinha o livro que eu estava querendo, que continha aquela informação que eu estava precisando. Em Ribeirão, por exemplo, assim, fim de semana saía com a turma, com as amigas, enfim. Muitas vezes eu ia, porque era um momento também que eu tinha sossego e liberdade, eu ficava na biblioteca enquanto minhas amigas iam para o cinema, não sei o que, eu ficava na biblioteca municipal pesquisando as coisas, entendeu? Uhum. Então, tudo bem, eu tinha um interesse por essas coisas todas, por várias circunstâncias da minha vida, enfim. Mas vocês não têm a sede do conhecimento. Eu fico besta, sabe? Abestalhada de ver. Eu falei, meu Deus, está com tudo. Eu estou dizendo isso, não é só para você. Eu tenho em casa, eu tenho Uhum. 3 filhos, já são 2 homens e uma mulher, e tenho 6 netos e agora uma bisneta maravilhosa de 6 aninhos. Então, eu acompanhei a formação desse tudo. Sim. Então, a necessidade do conhecimento é uma coisa que não existe, porque tem tudo de bandeja, parece que vocês não têm necessidade. Eu estou falando vocês, mas Sim. inclui, não é necessariamente o teu caso, mas parece que não... Sabe, como vem fácil, você não precisa de correr, de ir atrás, sabe? Eu acho que a qualquer momento você pode adquirir um conhecimento novo, sabe? Eu me sinto burra em relação a muitas coisas. Agora, por exemplo, né, na pandemia, eu estou trancadinha dentro da minha casa, não saio para nada, faço a minha obrigação, meu dever é ficar aqui quietinha e não contribuir para a piora Sim. da situação. Mas eu, em vez de ficar chorando e me desesperando, eu estou usando as ferramentas que eu tenho. A Comédie Française está apresentando assim, o paraíso está se abrindo, sabe? Você viu alguma coisa da Comédie Française? Eu vi Aí você vai só. dizer, eu não sei francês. Não precisa, meu amor. É para ouvir a musicalidade daquilo. É a dicção perfeita que eles têm. É um aprendizado, sabe? Você vê uma montagem qualquer que eles estão, inclusive, 2 coisas. Eles estão colocando montagens que eles já fizeram, Uhum. mais antigas, né? E você vê, eu vejo coisa em alemão, não sei uma palavra de alemão, mas se tem alguma coisa na televisão ou no computador, eu vou lá ver, porque dá para você ver como é a encenação toda, sabe? Sim. Então, eu acho que eu não sei se vocês precisam de um estímulo maior, sabe? Porque também tudo virou muito assim pragmático, sabe?
Então, de repente, você vai estudar uma determinada coisa, se você vai utilizar essa determinada coisa, sabe? É Para você utilitário, mesmo, né? eu tenho necessidade de aprender por mim mesmo. Eu me sinto muito mal se eu não aproveito alguma oportunidade de aprendizado. Mesmo em teatro, sabe? Eu aprendi fazendo. Então, e observando, sim, Uhum. tudo que... Até hoje eu estou descobrindo um ator maravilhoso da Comedy, eu já estou assim, apaixonada pelo trabalho dele e tudo, porque ele está me ensinando coisas maravilhosas. Enfim, o que você tinha a perguntar? Eu viajei. É justamente isso, né? Se existe a possibilidade de correr atrás, né, de alguma forma desse estudo, mas é muito isso que você Eu colocou, tenho né? 80 anos e ainda corro atrás, tá bom? Com 80 anos eu ainda vou atrás para aprender coisas. Imagine você. Exato. E a Você gente não tem tudo precisa aqui, né? Ó, é só literalmente clicar e, enfim, pesquisar. tudo, tudo está aí, tudo, sabe? E, Exato. e a frustração quando ia na biblioteca, em Ribeirão ainda, e não achava o livro que você Uhum. queria, onde você achava que estava a informação, não estava, eu não tinha ninguém para mim. E aqui, na Mário de Andrade, quando eu mudei para São Paulo para fazer faculdade, eu fiz faculdade de filosofia. Fiz não, eu entrei na faculdade, fiz um ano e depois a rua era mais interessante do que a sala de aula. Era 1961 e eu estudava na Maria Antônia, o Uhum. palco dos grandes acontecimentos. Então, então, e aí eu estudava na Mário de Andrade, porque eu não podia comprar livro para prestar o vestibular, eu ia para lá, eu almoçava, ia para lá e ficava lá até a hora que fechava a biblioteca, e estudava nos livros de lá. Era difícil, eu ficava, e como a gente era pobre, eu não podia comer, fazer um lanche gostoso no final da tarde, não, era um sanduíche de mortadela e um copo de leite, que era o que eu me alimentava, para poder ficar o tempo todo lá. Então, eu não estou falando isso para mim, eu sou. Não é nesse sentido, é no sentido de que eu não sei, eu não tenho essa resposta. Se, porque as coisas eram um pouco mais difíceis, você tinha a necessidade de conseguir aquilo, sabe? Sim. Eu queria conhecer alguma coisa, entender alguma coisa, eu ia procurar. E aí eu me satisfazia muito com aquele conhecimento. Me dava prazer, me dava alegria, felicidade. Eu não entendo. Isso eu estou falando em referência, se bem que meus filhos também procuraram depois aquilo que interessava. Mas eu percebo assim que, sabe, então estuda inglês porque você vai precisar do inglês na sociedade em que a gente vive, sabe? Ninguém diz assim, estuda uma língua porque pelo som ou porque você por exemplo, tem um amigo maestro, sabe? Ele foi aprender alemão porque ele queria conhecer a obra do Wagner, sabe? Então, existe ainda coisas assim, mas existia muito mais. Uhum. O saber pelo saber, aliás, o saber não é a informação só, né? O que você vai fazer com essa informação toda. Então, eu acho que nós estamos numa sociedade que, primeiro, o ritmo é alucinante, ninguém para, sabe? Pensa, reflete em relação às coisas. Pessoa reflexiva não tem lugar na nossa sociedade. Você precisa ser ativa, você precisa empurrar as coisas, né? Estar presente no mundo. Não, isso não interessa. Eu desvio. Qualquer atalho que eu vejo, eu já pego. Mas eu acho que uma das coisas, como eu vou dizer, não, que não se valoriza na nossa sociedade é esse saber que eu estou Sim. falando. É a capacidade de reflexão em relação às coisas, sabe? Isso parece que não é que não é ensinado, ninguém está interessado, sabe? Nem ensinar e nem Sim, aprender. exato. E para mim isso é fundamental, porque se você não tem, sabe essa coisa de
eu sou contra tudo. Vencer na vida. O que é vencer na vida? Você chegar em primeiro lugar. Eu tenho uma das minhas netas que foi trabalhar no executir, a função seria isso. E eu fico besta de ver como também nessa área, sabe, das empresas tal. Então, para ela se candidatar a um emprego, então tinha que ter, inglês é assim, é a língua de nascimento, sabe? Parece que é a língua mãe, porque tem que saber. O inglês nem conta mais como você saber mais Exato, uma uma outra língua. língua, É né? óbvio, sabe? E aí você tem que ter uma segunda linha, que muita gente já estava começando com o japonês, sabe? Com as línguas orientais lá. E quem conseguia isso estava contratado. Aí tinha uma série de questionários, de coisas que eu falei assim, bom, só quem teve uma educação primorosa, sabe, é que pode se candidatar a essa vaga. Então, cada vez mais está sendo depurado, os pobres vão ficando para baixo, sabe? E só e tem essa como se diz assim, não é nem, eu não chamaria de educação, esse conhecimento, essa informação, ou completou o curso, sabe? Fez, bom, obviamente tem que ter feito uma faculdade. Sim. Depois de um tempo, você tem que ter o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, sabe? Sem isso, você não se encaixa no mercado de trabalho. Agora, isso é para rico, sabe? Não é para pobre. Eu não sei se eu me encaixaria atualmente, a trajetória que eu fiz, não sei se eu conseguiria fazer hoje, sabe? É muito cruel tudo isso. E, para mim, esse ensinamento deturpa os valores fundamentais, sabe? Porque você não tem exatamente aquilo que é mais importante, que é refletir sobre as coisas, ter um pensamento sobre as coisas, sabe? É muito raro você encontrar isso. É sempre você saber uma coisa utilitária. O que eu vou fazer com isso? Preciso usar isso, sabe? Então, quem ou escolhe ou acaba seguindo um caminho artístico, né? Uma profissão, ou teatro, ou o que for, tem que saber que, mesmo que você tenha estudado num bom colégio e tenha uma boa formação, sabe, está faltando. Você vai precisar ainda complementar, sabe? Então, digamos que você não achou, não recebeu a educação que você está querendo. Ninguém recebeu. Atualmente, raros são os colégios que privilegiam fazer você ler, conhecer os bons autores, refletir sobre aquilo que você leu, sabe? Promover a discussão, o debate, o entendimento, são raros. Então, é uma coisa que você vai buscar por conta própria mesmo. Então, não tem que dizer, pô, mas a escola é ruim. Sim, é ruim, mas tem muita coisa boa no caminho, sabe? Tem a facilidade, principalmente. Então, eu entendo assim, porque eu sempre tive também na minha vida pessoas que me ajudaram. Então, o pai de um aluno, de uma amiga minha, uma grande amiga, era um poeta, um cara que, inclusive, ela reclamava do pai porque, claro que ele não ganhava bem, né? Não ganhava muito dinheiro. Mas ele tinha livros e ele foi a primeira pessoa que me orientou na leitura, sabe? Ó, lê isso daqui, depois vamos discutir, vamos conversar, e depois ele falou, já leu? Então toma, agora é esse autor que você tem que conhecer. E assim, ele foi a primeira pessoa que me fez entender essa diferença, sabe? Porque antes eu lia meio tudo que caía na minha mão, eu lia. E com ele me direcionou um pouco. E depois, professores mesmo, quando eu vim para São Paulo, sabe? Que fica atenta, você escuta um nome assim, opa, eu não conheço esse autor, como é que é? Quem é? Vai lá para Mário de Andrade, tchum, atrás do livro, sabe? Me perdi um pouco, não sei. Não, eu odeio. Tá aparecendo uma coisa que aquela velha que dá conselho, entendeu? Pelo amor de Deus, tira isso de mim. Não!
amor de Deus. Eu não sei mais do que ninguém, sabe? Eu não quero ficar dando conselho, é a pior coisa que tem, sabe? Mas é só para chamar a atenção, meu Deus, porque tem tanta gente maravilhosa, vocês, sabe? Que às vezes precisa de um estímulo qualquer, mas vocês têm tanto, eu acho que até excesso, precisa tirar, Exato. tranca dentro de uma casa e faz lá, ó, pega esses Exatamente. livros e lê e não conversa com ninguém. Tem essa questão, né, de como toda a informação está literalmente na palma da nossa mão, parece que a qualquer momento ela vai estar lá. Então, eu não preciso ir em busca dela, né? Então, eu acabo nunca indo, entende? Né? Tem muito esse pensamento. Entendo. E a questão da questão utilitária, né, do conhecimento, que hoje em dia eu faço um curso para chegar aqui, depois eu faço outro para chegar aqui. Tem muito o saber para chegar a algum lugar, e não o saber para tornar apenas a sua vida mais interessante, né? E eu acho que, não sei, é muito... eu estou falando, não é uma desculpa, que é muito difícil sair dessa lógica hoje em dia, é muito difícil. E realmente, sim, não sei como sair, sabe? Eu acho que é fazendo, realmente... Mas é uma lógica que está intrínseca, né? Mas eu acho que você já tem ferramentas, sabe, para escolher um pouco o caminho. Uhum. Eu acho que a convivência com determinadas pessoas abre caminhos, sabe? Então, de repente, você é encaminhada, você vai estar interessado em determinadas coisas que não são essas que a sociedade, no geral, está te oferecendo. Sim. Geralmente é um atalho, sabe? Então, atalho não é o caminho principal. Você tem que fazer algumas escolhas que não são as habituais, né, dos jovens em geral, enfim. Uhum. Então, isso tem um preço, né, que você vai ter que pagar. Só Sim. isso. Voltando um pouco na questão da faculdade, né, desse momento que você viveu lá na Rua Maria Antônia, você se aproximou, né, do teatro naquele momento pelo Centro Popular de Cultura, não foi isso? E aí você... CPC, exato. E aí, naquele momento, eu, pela entrevista, né, também do Persona em Foco, você comentou que a intenção daquele grupo era falar de política por meio do teatro, né? Tinha essa intenção política. Aí eu queria te perguntar se você acha que o fazer teatral é em si um ato político, ou se são coisas distintas. Dá para separar isso? Não. Em princípio, qualquer ato tem sempre um fundo de política, entendeu? Você está lidando com valores, com conceitos, com posições, com visão de mundo, né? Diferentes. Na verdade, o CPC era um braço assim, do partidão, sabe? Que estava... você discutir politicamente a situação, só que através de uma atividade artística. Sim. No caso ali da Maria Antônia, era o teatro, a gente levava... A gente criou, fez uma coleção, uma criação coletiva, com a pessoa Fauzi Arap, que dirigia um pouco o grupo, e a gente em fábricas, para estudante, não sei o que, levar aquela peça, né, de teatro que a gente tinha feito, que evidentemente tinha uma posição política, tinha uma análise da situação de esquerda, claro. Então, era especificamente um ato político, né? Travestido como uma peça de teatro, porque era uma peça, aliás, bem feita, tinha a mão do Fauzi lá, então era boa. Mas eu não acho que necessariamente isso... Espera lá, deixa eu voltar antes. Então, isso que se fazia era política especificamente, sabe? Ninguém estava ali, com exceção do Fauzi, que já era do Oficina, que já era um ator consagrado, que trabalhava no Oficina e tudo.
Então, mas os outros não, ninguém, eu ainda não tinha também a noção de que eu ia fazer teatro, estava fazendo filosofia. Então, era um ato político, sabe? De você discutir alguma situação, de você tomar posições em relação aos acontecimentos da época, politicamente discutir a situação geral do país. Então, eu não acho que o teatro, aliás, eu acho que não é assim. O teatro não tem que ter uma posição especificamente política, sabe? Essa é uma discussão eterna. Então, por exemplo, se você chega... Estamos num momento de crise e você está proibido de fazer uma comédia. Eu sou contra. Eu acho assim, você tem que fazer uma comédia, pode ser inclusive um ato político em determinada situação, sabe? Agora, você tem que ter consciência daquilo que você está fazendo. Então, no período da ditadura, da censura, não sei o quê, por exemplo, quando muitas pessoas, eu na época, meus filhos eram pequenos, eu não fui para a Globo, que estava começando a fazer coisas no Rio de Janeiro. Eu não podia sair de São Paulo, então eu não fui para lá, mas muita gente foi, porque você não podia fazer muita coisa em teatro, então você tinha que se virar, sabe? Você não ia mudar os teus valores, mas você tinha que trabalhar, inclusive, para ser uma resistência, sabe? Como eu acho que agora, no momento atual, com essa merda de governo, desgoverno que a gente tem, ainda por cima, Deus agraciou a gente mandando uma pandemia, sabe? Então, estar vivo e saudável é uma posição política. Eu não vou permitir que ninguém faça de mim uma estatística de morte. Não quero. Eu quero permanecer viva e isso é um ato político. É uma escolha minha. Eu estou trancada dentro de casa porque eu quero, porque eu acho necessário, porque eu acho que todos devem fazer isso, tá? Todos devem ficar em casa, e isso é uma posição política, sabe? É uma escolha minha de vida e também de marcar uma posição. São valores nos quais eu acredito, tudo isso, tudo que uma postura política tem. Então, não acho que o teatro necessariamente tem que ter uma mensagem, sabe? Na época a gente brincava e dizia assim, olha, quem manda mensagem é o correio, entende? Agora é o WhatsApp, o Facebook. Mensagens não é necessariamente uma coisa que o teatro tem que ter. Agora, o teatro tem como função você discutir a condição humana, sabe? Você aprofundar os problemas da humanidade, sabe? Muitas vezes inevitavelmente, você resvala na política. Então, Chekhov está fazendo o Jardim da Cerejeira, ele está dizendo a ascensão da burguesia, sabe? A decadência da aristocracia rural, de tudo isso, ele está falando, é claro que é uma posição política, mas ele está falando de seres humanos que estão vivendo aquele momento histórico. Sim. Sempre é o ser humano que está sendo colocado no palco. E isso é função do teatro, porque aprofundar isso é função do teatro. Mais do que a literatura, muito mais do que cinema, que televisão, então, é um entretenimento necessário, acabou. Mas o teatro não. O teatro, os bons autores estão discutindo os problemas da humanidade em profundidade, sabe? Uma boa comédia, se você resolve fazer Molière, você está fazendo uma comédia, mas você está falando do ser humano também, sabe? Uma crítica aos valores da sociedade na qual a gente vive. Sim. Então, a questão da política, a não ser que você vá fazer como a gente fazia na época, mas mais que isso, você tem autores que isso está contido no pensamento dele, de tal ordem
que você vai montar uma peça desse autor e você vai estar mais especificamente falando de teatro, de política, entendeu? Ou com uma posição política, ou isso está sendo... Então, você vê a diferença entre Gorky e Chekhov, sabe? Ambos estão vivendo uma situação política de revolucionária, né, na Rússia. Chekhov está fazendo política com aquilo que ele faz, só que não explicitamente, Encarado, né? sabe? Não especificamente. Gorky, ele é mais particular nesse problema, né, que a gente está falando de política. Então, ele vai tá mais explicitado naquilo que ele faz, nas peças que ele faz, nos contos, em tudo que ele escreve. Sim. Uma questão que eu pensei também para te perguntar é que hoje em dia, né, a gente tem discutido muito, estou falando os jovens em relação ao teatro, e também eu vejo pessoas mais velhas também falando isso, na questão de como está difícil hoje, né, fazer teatro. Claro, pela pandemia nesse momento, por conta de algo físico, né, também, mas pelo governo, por tudo. E aí, numa das entrevistas que eu fiz, me falaram, mas você tem que lembrar que, por exemplo, a minha geração fez teatro na ditadura. E como isso também era uma dificuldade, né? Como foi você que realmente fez teatro, né, nesse momento de ditadura militar? Como foi isso, esse momento? E como você vê as dificuldades hoje de se fazer teatro? Elas são, enfim, comparáveis de alguma forma? Olha, nunca foi fácil. Independente da ditadura, os 21 anos de ditadura que a gente teve, que foi realmente um atraso do ponto de vista artístico, cultural, enfim. Mas a escolha de qualquer atividade artística nunca é garantia de você ter uma vida segura, de você conseguir sempre um emprego, de você conseguir um sustento para você, para a sua família, o que for, entendeu? Isso não foi garantido. Então, quem escolhe esse caminho sabe que está escolhendo um caminho de dificuldade, sabe? Agora, você pode ter mais dificuldades do que o normal. Por exemplo, na ditadura, a gente convivia com a censura. Então, se você é impedido de se expressar livremente, claro que alguma coisa está profundamente errada e vai dar mais errado ainda se você não tiver uma alternativa qualquer para viver, para comer, sabe? Então, todo o período da ditadura foi excepcionalmente ruim, sabe? Para você se expressar, você conseguir fazer o teatro que você estivesse querendo fazer. Não era possível. A gente fazia o que podia, sabe? E continuando, a ditadura aguçou esse sentimento de união, principalmente entre os artistas, e da necessidade de você sempre resistir a qualquer coisa que pudesse cercear a tua expressão, sabe? O teu pensamento, a tua expressão artística. Então, foi muito difícil, foi sempre difícil. Eu tive peça ao Baixo Lilás proibida nas vésperas de estreia, tudo pronto para estrear e foi proibida. É uma longa história, mas não é fácil você resistir, principalmente assim, você está num processo de criação, você precisa estrear aquilo. Se você perde aquela possibilidade, é terrível, assim, sabe? É uma frustração, é um aborto, sabe? Como se você não teve a criação, você não teve a criança não nasceu, entendeu? É muito ruim. E ruim também financeiramente, né? Porque você não tem do que viver, enfim. Mas, e isso, muita gente... hoje eu tenho até uma visão um pouco diferente. A gente criticava muito pessoas que não estavam tão...
embarcando um pouco, sabe, nessa luta, mas vai saber, sabe, o que foi tão difícil para tanta gente, para nós, para amigos, sabe? E agora nós estamos vivendo uma situação, não é que é pior, porque nada pode ser pior do que uma ditadura, nada, sabe? Uma ditadura que perseguiu, censurou, prendeu, torturou, matou, sabe? Jovens, assim como você, sabe? Então, nada pode ser pior do que isso. Uma ditadura é uma coisa assim que não tem a ver com o humanismo, não tem a ver com os valores, qualidades humanas, sabe? Não tem a ver com nada, é uma coisa muito animal, é coisa do demônio. Todas as pessoas que participaram de uma sessão de tortura, sabe, só pode estar possuída pela força do mal, sabe? São pessoas do mal. Então, felizmente, a gente está em outra situação. Sim. Só que a situação momento não pode nem ter aquelas escolhas alternativas que a gente tinha. A peça foi censurada, viramos o jogo e montamos em uma semana uma outra peça que é um esculacho, sabe? Não, sem criticar nada, sem fazer nada, mas era uma resposta à proibição que a gente tinha tido. Hoje, não podemos fazer isso. Nós estamos mais do que censurados, nós estamos impossibilitados de trabalhar. A gente não pode, e não por causa da censura, por causa de um vírus, sabe? Um vírus que tomou uma proporção que a gente está vivendo por causa de um idiota que está na presidência da República e que é negacionista, sabe? Então, nós estamos... tudo bem, o mundo inteiro está assim, né? Então, seria ruim, de qualquer maneira, uma pandemia, esse vírus ia se espalhar, mas está caoticamente aqui no Brasil, está um caos aqui no Brasil por causa desse idiota que está lá ocupando a presidência. Então, no momento, a nossa situação é pior, só esclarecendo bem essas duas situações, é pior porque nós nem podemos pisar no palco, sabe? Então, não é uma censura de conteúdo daquilo que a gente está fazendo. É o fazer que está proibido. Está proibido por nós mesmos. Nós não queremos pisar no palco se a gente pode, eventualmente, não só pegar a doença, mas transmitir, o que é pior. Então, nesse sentido, e só nesse sentido, é muito pior. Agora, nós somos criadores, artista faz uma criação sempre. A gente pega um atalho. Então, não podemos estar lá fisicamente, porque teatro, repetindo mais uma vez, e nunca é demais, teatro é uma arte coletiva e presencial. Então, a gente foi buscar um outro caminho e fazer coisas que não é teatro, mas é muito próximo daquilo que a gente faz. Então, milhares de lives, e, sabe, encenações, e repetir coisas já feitas nesse outro formato. E a gente descobriu esse formato digital, que a gente ainda não sabe direito o que é, com certeza. Não é cinema, não é teatro, menos ainda, não é televisão, não é um vídeo caseiro, sabe? É uma outra coisa, mas é uma forma da gente se expressar. Então, nesse sentido, a gente continua lutando, a gente continua mantendo a nossa vida, sabe? Não só a vida orgânica, Sim. física, sabe? Mas a nossa vida como criadores, como artistas. A gente não pode perder nunca esse facho, esse foco. Temos que fazer alguma coisa criativa. E estamos fazendo, estamos descobrindo. Então, pelo menos, dá para a gente se manter aí. Sim. Então, nesse sentido, e só nesse sentido, eu acho que a nossa situação agora é pior ainda do que a da censura.
sabe? Porque a gente não pode estar fisicamente no local que a gente é a nossa casa. E não é só nós, artistas de teatro, o pessoal de cinema também não está podendo fazer, Exato. televisão tenta fazer, volta atrás, enfim, está difícil para toda a arte, para toda a arte, atores e atrizes, né, de representar. A gente está difícil. Sim. É isso. Valdez, uma pergunta que me veio agora. Até conversando com o próprio Tolentino, ele já falou muitas vezes que o teatro é algo para poucas pessoas, né, e não para grandes massas, assim, que é uma coisa, é algo que a gente foca em uma pessoa vai se modificar, duas, três. Então, por que será que os governantes, né, essas pessoas em posições de poder, por que será que existe esse medo, parece, em relação ao movimento artístico? Se ele ele realmente tem essa potência de movimentar pessoas? Por que existe esse medo? Uai, não é no geral da artista, mas teatro, no período da ditadura, foi a arte mais censurada. Uhum. Se a gente considera, então, o teatro como uma arte coletiva e presencial e que atua em profundidade e que está discutindo os problemas humanos, os problemas da condição humana em profundidade, sabe? Nenhum governante, principalmente esses idiotas, vai se sentir confortável com esse estudo, sabe? Com essa coisa que está se colocando. Quando eu não sei a palavra, ou a palavra me foge, eu uso coisa, que é uma palavra que eu odeio, porque não quer dizer nada. Mas daqui a pouco eu lembro a palavra que eu queria. Porque agora a idade tem disso, sabe? As palavras ficam assim, dançam na minha cabeça. Não tanto. Mas, enfim, então, o teatro é perturbador. E ontem até eu estava dando uma entrevista e eu falei uma coisa que eu penso assim, você... não, a história é muito comprida. Ah! Não, realmente, porque está ligado com outro assunto, com outra coisa. Mas eu acho assim que o teatro ele tem sempre uma força que outra arte não tem, porque você está contando com a presença física, sabe, do ator, da atriz. Então, você imagina, é como se a plateia, sabe, está participando. Quando eu falo arte coletiva, porque é uma arte que junta palco e plateia, sabe? Enquanto eu não tiver público, eu não estou fazendo teatro, eu estou ensaiando. Sim. Eu só vou fazer teatro, eu vou estar fazendo teatro quando eu tiver plateia. E eu falo que teatro é a única arte que é eterna, porque se acabou tudo, vai acabar o mundo, sobraram duas pessoas. Uma fala Shakespeare e a outra escuta. Sempre acho que é Shakespeare, mas não necessariamente. Não precisa de refletor, não precisa de cenário, não precisa de nada. Você só precisa de uma pessoa contando uma história e a outra ouvindo. Isso é teatro. E tem que ser assim. Você não pode inventar. Você pode fazer o que quiser, projeção. Outro dia eu vi uma coisa, um absurdo, uma coisa tão simples, sabe? Poesia, poemas com força, mas tinha tanta parafernália em cena que eu falei, e não era ao vivo, sabe? Sim, Acho claro. que a possibilidade de gravar, de repente, todo mundo pira e começa a inventar coisas. E porque se você junta dois seres humanos, um fala, o outro ouve, e usa sons que podem ser as palavras, nem precisa ser, sabe? Se ouvir um pouco a comédia, você vai entender o que eu estou falando. Então, isso é de uma força, sabe?
que eu acho que eu entendo até que um idiota, sabe, um governante idiota pode ter medo disso, porque sabe a força que tem, e principalmente porque provavelmente, não, com certeza, ele nunca foi ao teatro. Ele não conhece, se ele vê isso pela primeira vez, sabe? Ele vai ficar amedrontado. Que é isso? Sabe? Que é? E tem uma outra coisa. Mais do que o palco vai estar influenciando a plateia, eu acho que sempre são os dois que estão atuando, sabe? Você sabe, com certeza, se você já esteve no palco, com o público, não sei o que, você sabe o dia que a energia está ali presente. Essa energia vem do público, sabe? Eu não resisto, eu vou contar uma piada assim que eu sempre brinco. E, em função disso, dizer que o público hoje está bom, hoje está ruim, isso aqui, eu falo, os chatos, eles combinam, vão todos juntos no mesmo dia. Eles se telefonam, sabe? Oi, hoje, vamos. Aí eles vão todos. Aí fica aquela plateia que não reage, não fala, sabe? Você acha que eles vão vaiar no final aplaude de pé. Mas durante o espetáculo, os chatos estão todos lá, sabe? Geralmente escolhem um dia, se telefonam e vão se encontrar lá. Então, é nesse sentido que eu digo que a plateia faz o espetáculo junto com a gente, sabe? Um domínio da coisa tá no palco, porque a gente escolheu o texto, a gente escolheu fazer daquele jeito que a gente está fazendo. Então, e porque a gente está querendo atingir o público em determinada situação, despertar nele uma emoção específica, enfim. Então, mas se a gente não tem esse encontro de energias, a coisa não rola, sabe? Não é um bom espetáculo. E a gente que está no palco sabe quando a gente teve a plenitude de um espetáculo. É uma sensação assim que é inigualável. Você não tem nada na vida que seja tão forte como é esse espetáculo, onde a energia está toda ali e está comunicando com a plateia. Você sabe disso, você já esteve no palco. Então, como uma pessoa que não é do ramo, que não é um artista ou não é uma pessoa sensível o suficiente, como é que vai se depara com uma situação dessa, sabe? Com uma força que vem do palco, fica com medo. Então, Sim. tem que proibir aqui, sabe? Não pode aceitar que isso, aquelas palavras com aquela força estejam sendo ditas, porque tem a plateia ouvindo e que pode se transformar, se modificar. E não é nem assim, gente, vamos lá, vamos tomar o poder. Não se trata de poder. Trata-se de sensibilidade, de emoção. E aí é muito forte, acho. Sim. Valderei, são 6h10. Você tem tempo para mais 3 perguntas? Nossa. Sim, tudo bem, tudo bem. Tá bom. A próxima pergunta que eu queria fazer é um pouco relacionada às dificuldades, né, de se fazer teatro. Uma coisa ainda, e até no canal, né, que eu criei o Infoteatro, uma coisa que eu sempre discuto muito é a questão do público, né, a falta de público. E o André Garoli falou para mim que isso é um problema que vem há muito tempo. Esse é um problema que é do teatro há muitos anos, né? Eu queria primeiro perguntar se você concorda com isso, e segundo, se ainda é válida essa discussão de público, de como trazer o público, ou se isso já é algo superado. Não, nunca vai ser superado, porque você só faz teatro com público. Então, se ele não está indo, a gente tem que dar um jeito. Uhum. Veja bem, o teatro já teve uma frequência melhor. Estou falando de bem lá atrás. Um exemplo, os grandes atores e as grandes atrizes bem anteriores, não diria o começo do teatro, mas enfim, os teatros eram imensos, sabe? Tinham 1000 lugares. E os atores se apresentavam lá com uma peça e lotavam.
sabe? Mais um detalhe, não havia microfone, alto-falante, nada, era a voz, porque teatro, como dizia Bibi Ferreira, é voz. Então, esses atores maravilhosos projetavam a voz, sabe, para o teatro inteiro, inclusive o balcão, porque em geral tinha a parte de cima lá. Então, quando surgiu o TBC é um teatro que tem ali na Rua Major Diogo. O TBC tem, se não me engano, acho que 330, por aí, 300 e poucos lugares. Então, quando surgiu a companhia, tal, que montava grandes textos, não sei o quê, a referência ao TBC era a pequena sala da Rua Major Diogo, que tinha 300 lugares. Hoje, se você tem um 300 lotado, de 300 lugares, e que está lotado, a gente somos os felizardos, sabe? 300 lugares, você tem 20, você dá graças a Deus. Então, porque já começou daí assim, uma modificação exatamente no tamanho dos teatros, na proporção que havia antes, sabe? Os teatros eram imensos, geralmente assim, como o teatro municipal, enfim, em proporção menor. Eu estou tentando lembrar, não vou me lembrar de um teatro que tinha na São João, que era João Caetano, sempre fazia lá, não vou lembrar. Mas isso você pega o Google e você tem a informação lá. Então, sabe, houve realmente uma diminuição, principalmente o que passou a se fazer peças não tão populares como eram feitas antes, sabe? Então, pegava um público mais específico, sabe? Um pessoal mais da classe média alta, que frequentava o TBC. Depois surgiu a Arena, o Oficina, e ficou tudo maravilhoso. E outros teatros. E depois tinha as crias do TBC, Cacilda fez a companhia dela, Maria Della Costa fez. Mas todos esses teatros eram mais ou menos de 300 lugares, sabe? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Nunca mais se fazia um teatro especificamente de 1.000 lugares. Eu fiz, com a Bibi Ferreira, a Piaf, eu substituí o papel, enfim, e fiz a viagem pelo interior com ela, onde havia ainda grandes teatros. E a Bibi lotava, sabe? Lotava todos os grandes teatros. Eu, pelo menos, posso dizer, uma vez na vida, não por mim, por ela, eu fiz teatro nesses lugares imensos, imensos, e lotados, sabe? Lotados. Então, e Bibi é de uma tradição daquele teatro dos grandes teatros, né? Dos textos mais populares, da encenação mais popular. Aí a gente teve essa queda, sabe, do público. Mas, antes da ditadura, nós estávamos vivendo um momento, para as artes em geral, para o teatro em particular, de grande efervescência. Era uma efervescência cultural, e não era só no Brasil, sabe? Lembra a França, Paris, 68, todo mundo na rua, quer dizer, era uma coisa mundial, assim, de renovação, de transformação. Aqui no Brasil, a quantidade de grandes autores de teatro que surgiu, sabe? Na música, em tudo, sabe? Estava uma coisa nova. E foi exatamente aí, e o público indo ao teatro, porque tinha coisa nova, tinha uma coisa revolucionária acontecendo em cena. E os teatros estavam lotados, sim, sabe? Nesse momento, o interesse era geral, porque a sociedade, inclusive, estava interessada em discutir essas coisas. Queria ver no palco a discussão dos problemas da sociedade atual, da época. Enfim, com a ditadura, simplesmente matou
todo esse processo revolucionário que nós estávamos vivendo. Isso foi o pior que se podia fazer. Porque depois de 20 anos, quando acabou a ditadura, jamais a gente ia retomar daquele ponto alto em que nós estávamos. Custou, mas custou muito renovar um movimento, surgirem autores novos, espetáculos, sabe? Foi todo um processo difícil da retomada daquele processo anterior. Jamais aconteceu. Se não tivesse havido a ditadura, sabe? Eu não sei o que nós estaríamos fazendo. Sabe? Se aquilo continuasse, aquela efervescência, aquela criatividade, teria sido maravilhoso. Lamentavelmente, então, durante a ditadura, os grandes textos não podiam ser montados, sabe? Podiam os grandes textos mundiais, internacionais, os grandes autores, grandes comédias, sabe? Então, mas não havia mais a discussão em cena dos problemas da sociedade daquele momento, porque estava proibido pela censura. Então, o público se afastou. Se afastou porque realmente não interessa. O teatro que foi feito, com exceção, mas não escapava, sabe? Uma coisa ou outra a gente conseguia pôr em cena, mas não era mais aquele... E mesmo como a plateia mesmo estava censurada. Todo mundo estava passando por esse processo de censura. As músicas eram censuradas, tudo. Então, o público também se ressentia, sabe? E o medo existia, tanto no palco como na plateia, sabe? Então, não era mais aquela liberdade total que nós tínhamos antes. Então, o público se afasta, e se afasta mesmo. E não voltou, a verdade seja dita. Voltou, assim, para os grandes espetáculos, os grandes musicais que têm que existir, que é necessário que exista, sabe? Então, se você chega em Paris, ou em Londres, ou Nova York, você chega na cidade e você vai ver o que está em cartaz nessa cidade. Você tem vários espetáculos de vários estilos. Você pode ter, assim, 2 Hamlets, sabe? Porque é diferente. Então, você pode ter a possibilidade de escolher aquilo que você quer ver. Então, eu, como espectadora, tem dias que, putz, eu quero ver um musical com muita luz, muita cor, eu quero um entretenimento bem feito, sabe? E o público também, caramba. Não é todo dia que eu quero mergulhar em todos os meus problemas e, de repente, quando acabou a ditadura, a gente não sei explicar muito bem o que aconteceu, mas nós mesmos, sabe, estávamos um pouco perdidos, um pouco sem saber o que fazer, sabe? E o público realmente foi muito difícil voltar um pouco para o teatro. A bem da verdade, acho que não voltou até hoje. Aquele público, sabe, que nós tínhamos, e que estava interessado em textos modernos e grandes discussões e transformações, estilos diferentes, uma busca por uma linguagem cênica diferente, esporadicamente acontece, né? Mas não mais como uma coisa, sabe, um conjunto que a gente tinha antes da ditadura. O público, eu não sei, a gente discute sempre como a gente vai fazer para recuperar o público. Eu não sei. E sempre eu acho que a gente tem que fazer... O princípio do nosso trabalho é a comunicação. Então, e não é porque a gente está fazendo alguma coisa hermética, difícil, complicada, não. Por exemplo, o Eduardo, eu acho que o Tapa, em geral, né, eles têm uma coisa que é fantástica, sabe?
que eles conquistaram o público, eles ficaram assim, eles têm uma fidelização com o público que é fantástica, sabe? Eles têm uma marca que você não se engana, você vai ver uma história bem contada, com grandes atores. Tá. Ah, não, desculpa, eu escutei um barulho. Imagina. Achei que alguém já está entrando pela janela. Mas, enfim, eu sou meio louco. Então, isso seria bom que se tivesse, no geral, sabe? Mesmo que você não tenha, não seja o estilo, né, do Eduardo, do Tapa, mas que você tenha, assim, no geral, como que eu vou dizer? Uma preocupação de você falar aquilo que tem que ser falado no momento, discutir e montar os grandes textos do teatro mundial, entendeu? Que isso está faltando um pouco. Faltando. Aí, sim. Por que há anos já que isso acontece? Em qualquer lugar no mundo, mesmo que eu falei nessas cidades que têm grandes montagens, tudo, todas têm uma subvenção do governo. Nenhum teatro consegue manter esse como que a gente fala? Tudo que está em cartaz sem a ajuda do governo. A Comedy só é a Comedy porque é subvencionada pelo governo, sabe? Agora, aqui a gente tinha uma mísera, uma porcaria de uma lei Rouanet que agora ficou criminalizada, sabe? Então, de Exatamente. repente, parece que é um bando de milionários que enriqueceu com a lei Rouanet. Ninguém sabe nem o que é a lei Rouanet, sabe? Então, essa é a cabeça, sabe, dessa bosta que está lá no... Desculpa. Exato. Eles merecem. Mas, enfim. Então, se a gente não tem essa subvenção, você não pode fazer. E só fazendo é que você aprende. Tá? Não tem outra maneira. Você tem que fazer uma peça e putz, vai mal, não vai ninguém, você faz a outra. Isso foi o que o Eduardo fez. Sabe? É uma peça atrás da outra, ele monta, ele deixa no repertório, volta com aquela que fez sucesso para conseguir um dinheirinho e poder montar outra. Sabe? É assim que é. Agora, isso a gente não está conseguindo fazer. Assim, como um conjunto, sabe, da obra que pudesse se programar, assim. O fator econômico, sim, é um empecilho, uma barreira, porque se você não tem um patrocínio, você não pode fazer. E não é fazer uma peça, depois de 10 anos fazer outra. Não, você tem que fazer sempre, sabe? Para você formar, inclusive, um repertório e você conquistar o público. Então, é uma situação muito delicada. Então, quando você está começando a fazer alguma coisa, vem uma pandemia. Zerou tudo outra vez. Entendeu? Não é fácil. Nossa, é mesmo. Não. A minha penúltima pergunta, vou mudar um pouco de assunto, vou para algo mais, acho que, assim, feliz, de alguma forma. Que não poderia deixar de falar, né, do seu casamento com o Plínio Marcos e falar, né, da influência, né, dessa parceria na sua trajetória e de tantas outras pessoas, né, que passaram pelo seu caminho, Eugênio Kusnet, né, Fauzi Arap, o próprio Jorge Tacla. Como essas relações impulsionaram assim a sua vivência dentro do teatro? Qual a importância de encontrar essas pessoas na sua trajetória? Eu sempre digo assim que eu tive mestres, sabe, na minha vida que funcionaram como estacas, sabe? O Plínio, com certeza, foi um desses mestres, quer dizer, o convívio com a obra dele, com as peças dele, o comportamento político dele também, tudo. Quer dizer, a gente funcionou como uma boa parceria durante muito tempo. Então, o Kusnet foi a única informação que eu tinha de teatro, assim como técnica, não sei o que, foi as aulas que eu tive com o Kusnet, que também não foi durante muito tempo. O Fauzi
eu trabalhei com ele na direção, ele me dirigindo, e eu devo ao Fauzi, quer dizer, e foi na mesma época que eu estava com o Kuznets, e aí fui trabalhar com o Fauzi. O Fauzi me deu assim um curso intensivo de teatro realista, de representação realista, sabe? E a gente, sabe, funcionava muito bem, porque o Fauzi assim, sabia tudo. Nessa época ele já não trabalhava mais como ator, mas eu vi o Fauzi no começo, no Arena, como ator. Ele era brilhante, mas sabe, brilhante, sabe? Uma coisa assim de enlouquecer. Eu lembro que, acho que era o Noviço que ele estava fazendo no Arena lá, e eu vi, não sei, milhares de vezes, sabe? Porque eu ficava assim babando, porque e era o meu aprendizado, sabe? De atriz, era isso, é ver o que os outros estão fazendo. Então, Fauzi foi o meu mestre. Assim, tudo que eu sei de teatro realista, eu devo ao Kuznets e ao Fauzi. Ao Fauzi, o exercício disso, sabe? E o Fauzi não se deixava enganar. Aliás, eu tenho uma historinha também que eu conto sempre, um fato com ele. A gente estava ensaiando o Abajur Lilás, depois que tinha sido liberado, inclusive, a direção dele. E logo no começo da peça, mais ou menos no começo. Bom, enfim, e o cenário lá da peça era um pouco inclinado, e eu vinha assim, do fundo do palco, e eu tinha uma trajetória e descia até a boca de cena. E a gente já estava passando a peça, assim, o primeiro ato, principalmente, já estava tudo decorado e marcado. E aí o Fauzi falou, então vamos fazer um corrido dessa coisa. E o Fauzi costumava sentar no fundo da plateia e ficava lá observando. E tinha uma ceninha, um pequeno monólogo que eu fazia no começo, e que em todas as leituras que a gente passava assim, eu adorava. Sabe a coisa quando você acha a cena, sabe? Para mim era um respiro, porque o resto eu achava tudo que ainda não sabia o que eu estava fazendo. Mas naquela ceninha específica, eu falei, putz, essa está resolvida. Então eu vinha do fundo de cena falando outras coisas, contracenando não sei com quem lá, não sei o quê. E quando chegava no momento que eu ia descer, e eu começava a falar aquele texto que eu já sabia de cor e que achava o máximo, e descia até a boca de cena. Quando eu estava na metade do caminho, eu ouço um berro do Fauzi, assim, para! Você está se aplaudindo! Coisa ridícula! Mas me deu mais uma bronca, sabe? Porque ele percebeu realmente que eu ia fazer a cena. Não, essa cena eu já sei, imagine. E aí ele me deu uma aula que eu guardei para o resto da minha vida. Ele falou, você não pode ter um crítico dentro de vocês. Nem para aplaudir e nem para vaiar, sabe? Você não pode fazer a cena achando, puxa, é uma merda. Ai, não sei fazer isso, não está dando certo, não sei o quê. Fudeu, não pode. E também não pode se aplaudir. Você não pode achar que, eu sou o máximo, olha como eu estou fazendo bem. Então, e não era nem meu caso, para mim aquela cena era um alívio, sabe? Como se, pelo menos aqui eu achei um caminho, aqui pelo menos eu sei para onde que eu estou indo. Mas ele berrou e falou assim, vamos começar outra vez, volta tudo. Nota tudo. E eu tentei explicar para ele, mas como é que eu acho um caminho? Eu falei, você vai por um outro caminho, você não tem que fazer nada, não se aplauda, pelo amor de Deus. E é um grande ensinamento. Então, é o mestre. Depois dele, eu sempre trabalhei com pessoas que, a maioria delas, o Fauzi, inclusive, eu repito a parceria, sabe? Porque, primeiro, eu sou muito disciplinada, sabe? O diretor pode mandar eu fazer, plantar uma bananeira, só não vai se o corpo não aguentar. Eu não questiono, nunca pergunto para um diretor, por quê? Nunca. Eu vou lá e faço. Eu tento fazer. Pode ser que eu não consiga, porque não é aquilo. E o diretor muda. E eu posso dar sugestão, aquilo que eu penso, estudo, enfim.
Então, eu acho que deve ser bom para os diretores também trabalhar comigo, porque eu faço tudo que eles querem. E eu me dou muito bem, mas muito bem com a direção, porque essa coisa assim, é fundamental para mim. Eu estou fazendo uma arte coletiva. Uhum. E é coletiva, tanto palco e plateia, como o que está no palco. Então, eu não consigo trabalhar se o ambiente não for bom, se a gente não se conhecer, se a gente não se tratar bem. É impensável para mim, sabe, trabalhar tendo um climão com alguém, sabe, Uhum. tendo alguma coisa que não está harmoniosa. Não consigo. Então, nesse sentido, claro, se eu trabalho com uma pessoa, porque eu tenho interesse naquela pessoa e no trabalho que ela faz, como diretor. Então, sempre acontece de ter uma segunda vez ou mais. Então, Jorge Tacla, eu nem sei quantas peças a gente fez, muitas. Agora, ultimamente, eu estava trabalhando com Gabriel Vilela Uhum. também, a gente já tinha feito, acho que 3 ou 4 peças. O Jorge, acho que foi o diretor com quem eu mais trabalhei, mas e todos eles, como eles têm estilos completamente diferentes, não só no resultado final, mas no processo de trabalho, então eles foram, parafraseando o Gorky, eles foram as minhas universidades, entendeu? Eles é que me deram uma coisa diversa na interpretação, sabe? Uhum. Pelo menos não ficar presa a um estilo ou, sabe, rigidamente achando que aquilo é o certo. Nunca acho que eu sei nada, e não sei mesmo, sabe? Uma coisa do Peter Brook, no livro dele, que ele fala, quando ele veio para Paris, o primeiro dia de ensaio lá com a companhia, e ele se sentia como um cego conduzindo outros cegos para a beira do precipício, sabe? E é assim que eu me sinto. No primeiro dia de ensaio, é exatamente assim. Eu estou cego e vou cair no abismo, não tenho a menor noção. Nunca eu estudo a peça em casa antes de ter o primeiro dia de ensaio, porque é Uhum. nesse primeiro dia que eu vou ver o que a diretora está pensando, o que os meus colegas estão pensando. Então, eu não posso aparecer lá com uma coisa rígida. Eu trouxe a verdade. Nunca. Bom, Sim. enfim, eu respondi. Respondeu. Respondeu. E acho que Então, a minha última pergunta tem um pouco a ver com isso que você estava falando, né, da questão do trabalho, dessa sensação de nunca saber, né? Que eu vi na sua entrevista que no Persona em Foco, que você comentou que que você não gosta muito da palavra carreira, né? Que você sempre desconfia. Eu não sei se até hoje, enfim, essa é a minha pergunta, que você sempre desconfiou, será que eu sou mesmo atriz? Como que isso é para você? Assim, eu assistindo, eu fico, meu Deus, sabe? Como a Valderez de Barros teve essa desconfiança, tem. Então, eu queria te perguntar como é eu, isso. eu, eu sempre, até uns anos atrás, eu dizia que eu não sabia que eu ia ser quando crescesse, né? E agora eu achei, está começando a ficar ridículo, então eu mudei a ladainha, mas agora já um ano atrás, sei lá, eu estou vivendo a síndrome da impostura. Então, eu sempre acho assim, que vai chegar alguém e dizer, ela não é atriz. Eu falo, não, não sou, perdão, perdão. Porque sempre eu acho que eu dou, sabe, não é bem aquilo, meu Deus, sabe, todas as características de uma atriz, né, eu não tenho, sabe, porque eu acho que é karma, sabe, aquilo que eu faço, porque eu odeio ser vista, eu odeio ser colocada em evidência, assim. Agora, depois de velha, é que eu estou começando a gostar, por exemplo, de entrevista. No começo, assim, era a pior coisa que podia acontecer ser entrevistada. E, em geral, eu era muito mal-humorada, tratava todo mundo mal, porque o que querem saber toda a minha vida? Agora, porque também tem um detalhe.
velho gosta de falar da própria vida. Isso é uma coisa assim, que é uma recomendação, não é verdade, é uma recomendação de médicos, de psicólogos. Num asilo, por exemplo, você tem uma pessoa que escute, porque os velhos gostam de contar coisas da própria vida, sabe? É um pouco, reafirma a validade daquela vida, sabe? Olha, eu estou aqui, né, velhinha desse jeito, mas eu vivi isto, e conta um fato qualquer da vida. Então, por isso que agora eu destravei tudo, eu falo sem parar, eu peço sempre assim, me interrompam, porque senão eu não paro mais. Mas é uma coisa assim, é preciosa isso, e eles estão realmente... A pior coisa que pode acontecer para um velho, assim, ou que está separado, ou mesmo que more com parentes, mas que fica lá num canto, é não ser ouvido, sabe? Porque se você... E velho tem coisas para contar. Estou falando só de mim, porque eu tenho uma vivência diferenciada, por ser atriz, não sei o que lá. Mas estou falando assim da velhice comum. Tem um trabalho, inclusive, da Ecléa Bose, que é uma socióloga, psicóloga, não, ela é... Bom, enfim, ela tem um livro que foi a tese dela, que chama Memória e Sociedade. E ela fez uma pesquisa com velhos, tinha uma faixa específica de 65, 70, 80, não sei, nessa faixa específica, e na cidade de São Paulo. E aí ela coletou depoimentos das pessoas que moravam na mesma época, né? Porque na idade todos vivenciaram os mesmos acontecimentos da cidade de São Paulo. E de bairros completamente diferentes, um não tem nada a ver com o outro, e classe social também diferente. Uns no asilo, outros morando com a família, não sei o que lá. Todos, inevitavelmente, assim, tinham essa coisa, sabe? Todos, primeiro, acontecimento lá atrás, todos se lembram. A gente não lembra da palavra que não vem nunca quando a gente quer. Mas, e contar esses fatos fazia com que melhorassem na saúde, o raciocínio, tivesse mais interesse pela vida, porque você se reconecta com a própria vida. Sabe? Então, é muito importante ouvir. Então, quando eu penso nisso aí, na função do teatro, porque você está contando e fazendo as pessoas se exercitarem o quê? A memória. E a memória é a vida, é a vida prolongada, entendeu? A memória como o fator de união de uma coisa com a outra da tua vida, sabe? Então, a importância do teatro, em função disso, é muito grande. Eu fiquei pensando com você, é aí que tem uma força, sabe? A coisa de você falar e o outro está ouvindo, sabe? Está assimilando, está guardando na memória, inclusive, e lembrando de fato, porque é inevitável você fazer uma aproximação daquilo que você está vivendo ou que você viveu, e no outro você provocar uma lembrança de um fato semelhante. Então, você está em conexão o tempo inteiro. Sim. Então, em função disso, atualmente, eu adoro dar entrevista, porque, para mim, virou um papo de boteco, entendeu? Já não é mais entrevista. Ontem eu dei uma entrevista para um rapaz, e aí a gente conversou. No fim, a gente já estava contando piada, já estava... Eu falei assim, olha, sinto muito, mas eu adoro agora falar sobre esses fatos, que eu acho, inclusive, que tem uma importância. Mas, cada vez mais, eu acho que eu sou uma impostora. Eu não tenho nada a ver com teatro, essa coisa da exposição. Como é que eu posso chegar até onde eu cheguei odiando assim, ser o centro das atenções? Está no palco é completamente diferente. Agora, fora do palco, não entendo, sabe? Não entendo assim, a visibilidade que a televisão dá. Eu falo, mas para quê? Por que vem de autógrafo? Que coisa mais estranha. Enfim, uma síndrome de impostor é o que eu estou vivendo no momento, certo?
Qualquer hora vão descobrir que eu não sou nada disso. Nossa. Valdeirês, nossa, eu não tenho nem o que dizer, assim, de verdade. Eu estou muito, muito agradecida pela oportunidade de te ouvir hoje, assim, de ouvir tudo que você falou, tudo que você pensa. Eu fiquei muito, né, na indecisão, né? Ah, será que eu pergunto mais sobre a sua carreira ou será que eu pergunto mais sobre o que você pensa sobre o teatro hoje? E aí eu optei por perguntar mais sobre, né, o que você pensa sobre o público, sobre a questão política e tal, porque eu acho que nesse momento é justamente isso que você falou, a gente ainda precisa ouvir, sabe? A gente ainda precisa ouvir o que você pensa, a gente é muito importante, assim, ter a sua lucidez e toda a sua vivência para dar essas opiniões, sabe? Para dar essas colocações que você, enfim, me contou hoje. Então, queria te agradecer de verdade, assim, mesmo, porque é muito importante, muito, muito. Eu espero que seja, mas você... eu acho que quem passa pelo TAPA também, como aluno, trabalho, uma coisa, carrega uma sementinha, porque o Eduardo coloca, sabe? Então, esse desperta um interesse e vocês têm uma coisa diferenciada em relação à profissão, sabe? Você começar no TAPA, ou fazendo um curso, ou fazendo uma peça, é diferente do que quem começa a carreira fazendo uma malhação, sabe? Então, não é que os caminhos são... Pode até fazer, eu mesmo, se tiver duro, vou lá e faço, não tem problema nenhum. E começar a carreira ali, você é vista e podem te chamar para outros trabalhos. Mas não é isso, é aquilo que é colocado, sabe, na cabecinha, que o interesse que o Eduardo pode despertar, o Eduardo do Grupo Tapa, pode despertar em você para um caminho diferenciado. Por isso que esses mestres são muito importantes. Mestres é assim, no sentido de pessoa que te dá uma direção, né? Eu fui agraciada com todas as pessoas com quem eu trabalhei, que me dirigiram e que me ensinaram pra caramba, né? Sim. Enfim, e isso aí muito importante. Então, você está no bom caminho. Enfim, obrigada, Valdeirês. Agora é isso, vamos nos cuidar. Espero que a gente ainda possa se encontrar muito no teatro, em produções, no Tapa, em outros lugares. Muito obrigada, Tá bom, viu? tá.